primeiro contato com o slam? Olha, nas batalhas de MCs, que foi a forma mais direta de dizer esse contato, sempre tinha o momento poesia, tá ligado? Eu lembro muito do Ron, também um dos precursores desse movimento, de uma importância enorme pro slam na nossa terra e também na minha vida pessoal como MC de batalha, como poeta, porque a seriedade, o respeito que ele puxava aquela frente de momento poesia foi o retrato que eu tive do que seria o slam quando eu vi. Então aconteciam as batalhas e no meio do intervalo ali da primeira e segunda fase ou antes, semifinal, final, sempre tinha um momento poesia. Esse momento ali, ele me prendia muito, tá ligado? Porque era um momento que você podia trazer um sentimento qualquer ou livre de qualquer outra coisa e mostrar isso pra alguém, tá ligado? Assim como a batalha despertou em mim uma parada do tipo ser ouvido mesmo, o momento poesia, o momento de recitar algo que você está vivendo, seja o que for, e alguém se identificar com isso, era uma parada totalmente diferente. A parada do silêncio, sabe? Era bem mágico assim. Foi até o momento que, enquanto eu estava focado nisso, no freestyle, fazendo os corres, eu ouvia umas falas, eu via umas movimentações sobre o slam, sobre algo além do que eu conhecia como momento poesia, tá ligado? E próximo ali 2016, 2017, onde já tinha aquela concentração, né, em relação ao duelo de MCs nacional e tal, eu comecei a ver e participar de alguns sarais, e aí alguns deles o slam e também o slam ES, que foi em 2017. Primeiro slam que eu participei. Eu não sei se eu consigo me lembrar, justamente por ter momento poesia, sarau e depois o que eu me vi dentro de um movimento que chamavam de slam. Então eu consigo me lembrar das primeiras experiências com um sarau fora o momento poesia das batalhas, que acredito que tenha sido no núcleo Afro-Domodê. As maiores memórias que eu tenho eram sarais que aconteciam lá, e onde alguns, por exemplo, eram eventos do Projeto Bocaboclo, outros eram sarais e de fato o slam também aconteceu lá. Então, tipo, eu tenho essas memórias, tá ligado? O primeiro slam, de fato, eu não tenho certeza. Porque, para mim, até mesmo quando eu participei do Slam ES, eu fui muito incentivado pela galera que organizava e muito incentivado a rapaziada que tinha um link do Slam com a batalha a participar. Porque, tipo, eu tinha um fragmento de letras, eu tinha algumas poesias e eu tive que emendar um freestyle e a galera, mano, faz dessa maneira mesmo, faz freestyle, a galera também faz freestyle, a galera também faz poesia. Então, tipo, o slam, ele foi pra mim, é pra mim. E até o momento em que eu participei de uma seletiva e consegui ser representante do Estado, até a minha primeira participação, ele sempre foi o momento poesia, tá ligado? E aí a galera falou, cara, tenta o slam, tipo, tenta participar, tenta competir, tá ligado? Olha esse formato aqui, tipo, mostra essa parada pra alguém. Então, pelo incentivo de quem estava com o link direto na batalha e no slam, foi que eu consegui ter a coragem de ir pra lá, entender o formato e foi bem da hora. Vai! Me deixa quieto! Sozinho me sinto liberto, ou não? Somente na oração. Escuridão disfarçada de luz, é certo? Eu tenho dificuldade de distinguir do freestyle porque foi uma experiência muito íntima e próxima. As coisas aconteceram ao mesmo tempo. Mas o freestyle, ele despertou em mim uma outra maneira de ser escutado
E isso foi novo pra mim, tá ligado? E o slam também, de uma outra maneira. Mais sentimental ainda, porque não tinha fórmula, não tinha método, tá ligado? E isso me pegava. Tipo, você conseguir falar de uma experiência de vida, de algum pensamento, e o tempo parar ali, as pessoas prestarem atenção nisso, tá ligado? Se identificarem com isso. Eu vi uma definição uma vez, um amigo, e alguém que eu admiro muito, que é o Thiago Arraes, e ele falava que amor é atenção, tá ligado? Dentre as várias definições que a gente pode, acredito, definir amor, se eu definir amor como atenção, eu acho bem valioso o fato de você conseguir ter a atenção de alguém para falar alguma coisa a capela da sua vida e alguém ter empatia profunda com essa parada. Então, tipo, o slam, ele era mais que o verso no papel, ele era uma transcendência dessa parada, era incorporar o que você escreveu e em algum momento você passar isso para alguém, tá ligado? Assistir o slam me despertava isso. Participar me dava medo. E quando eu participei, foi um pouco dessa incorporação da letra, tá ligado? Foi tipo, caraca, alguém sentiu essa parada também. É surreal, tá ligado? Talvez essa seja a minha última letra. Então, se essa for a minha última letra, avisa o papai que essas brigas, todos esse ano, o errado sou eu. E avisa a mamãe que bem que ela avisou, inventei de sonhar sem sombrinha lá fora. Choveu. Do que eu vejo de diferença entre a experiência do slam e da batalha e do que era novo para mim, eu acredito muito que pelo fato da performance, da poesia, ela ser performática e ao mesmo tempo ela ser, por um instante, visceralmente não performática também, tá ligado? Não sei se fica um tanto abstrato, mas, por exemplo, pode sair qualquer coisa daquele momento, tá ligado? Como a gente tá falando de sentimento, talvez polêmica, mas eu lembro que eu tive um professor de literatura que ele afirmava que entre a poesia e o poema, o sentimento transformava o poema numa poesia. Há quem pense diferente disso. Eu sou muito a favor dessa linha de pensamento, porque eu não consigo afirmar que um poema não é uma poesia se ele já despertou sentimento em mim. E eu consigo legitimá-lo de forma totalmente palpável se ele despertar sentimento em alguém. Então esse momento era desafiador porque você se permite, você tem a coragem de falar de alguma coisa muito íntima que até você acha que é loucura falar. Por que falar? E aí você vê alguém se identificando com isso. Para mim, foi isso. Assim. Então, tipo, as coisas começaram a me despertar atenção e se diferenciar da batalha, se diferenciar de forma íntima, assim, por essa coragem de expor sentimento na frente de outra pessoa, tá ligado? E tirar de qualquer lugar esse sentimento. Isso era muito sensacional, assim. Era muito único. Canção Infantil, ela foi um monte de sentimento e talvez por isso, essa mistura e o sentimento a gente não consegue dar tanto nome, ele não tinha a pretensão de virar uma música, porque era uma coisa muito visceral como a vida real. Tipo, a gente pode cantarolar, a gente pode recitar, a gente pode falar com alguém, a gente grita, a gente chora e tudo isso é alguma coisa. Então, como é que eu coloco isso numa fórmula de música? Se é que a música deve ter uma fórmula. Tipo, essa experiência da poesia, e talvez o slam também inspirou isso muito em mim, foi me manter livre para que a vida encharcasse a mixagem, tá ligado? Não permitir que a vida real não coubesse em algum molde de streaming, tá ligado? E Canção Infantil talvez foi a experiência mais literal disso, porque ela foi recitada, eu fui encorajado a recitar do jeito que ela foi. Na final do Slam S,
eu tinha metade dela pronta porque era um verso que eu sempre ia escrevendo, aconteciam coisas, eu vivia coisas, eu ia escrevendo e como não tinha pretensão, ficava ali inflando e boa parte dela eu tinha escrito, uma outra parte eu improvisei lá no slam. E quando eu pensei em transformar aquilo numa música, eu já tinha talvez a melodia do que eu cantarolava. Isso me dava um norte de música. Mas eu queria que a coisa fosse poesia, eu queria o grito. Eu não queria tirar a característica do sentimento de onde ele nasceu e virou verso. A vida é uma canção infantil. Você já viu aquela? Era uma casa não muito engraçada. Olha, aquele momento ali, ele foi sem dúvida o maior encorajamento que eu tive para tudo que a música veio a ser, ainda que eu não tivesse um plano para ela. Por quê? Eu já tinha mostrado fragmentos dela para pessoas que estavam ligadas ali às batalhas e ao slam, então amigos, mas aquela performance ali foi uma exposição maior, tá ligado? Foi uma exposição, eu tive que achar uma forma ali, então ver as pessoas num fluxo só e talvez seja uma das coisas que mais me encantam no slam, que é o silêncio e todo mundo por um momento numa coisa só, é muito surreal, tá ligado? Porque você vê todos os tipos de emoção sendo despertados ao mesmo tempo que você tá vivendo uma ali, tá ligado? Esse compartilhar era uma coisa muito louca. Então, às vezes uma frase forte, ela levantava gritos. Isso me lembra a batalha. Mas a frase mais forte, deixar em silêncio, me despertava outro sentimento. Tipo, alguém falar, cara, eu vivo isso. Ou alguém abaixar a cabeça na hora, era uma parada tipo, mano, tá ligado como é revoltante? Então, tipo, esse monte de sensações diferentes ali do slam, ele me fez acreditar muito no que a poesia tem o poder de fazer na vida das pessoas, assim. Até tinha teto, piscina, arquiteto. Só não dava pra comprar aquilo que faltava. Eu conheci algumas poesias naquela performance. Ali, eu não tinha um jeito de recitar, tá ligado? Eu fui até aprendendo ali, no dia, um pouco do jeito, assim, sabe, de se falar e tal. Eu não sei quantas vezes eu falei isso no slam, tá ligado? Não, mano, eu nunca vi nada igual a isso. E eu lembro, seria injusto dizer, porque é muita coisa, mano, tá ligado? É muita gente com muita coisa pra mostrar, assim. Mas eu lembro que o Abelhão, ele fez a performance dele com uma frase só, mano. Tá ligado? Eu nunca vi nada igual àquilo. Eu nunca vi uma frase só arrebatar um lugar, mano. Eu lembro que ele tava ali descontraído, aí foi a vez dele assim, eu tendo aquela experiência nova de slam, e daqui a pouco a cortina fecha, assim, tá ligado? A expressão das pessoas mudam na hora de recitar. E aí ele vira e grita assim, sabe? Ele fala, viver. E ele berra, viver é a pior forma de morrer. Algo assim. E aquilo ali, mano, nossa, mano. Ele falou a frase, ficou um climão, mano. Tipo, que isso? E agora, mano? E eu, crente, ouvindo aquela frase, caraca, mano, eu preciso pensar na minha vida. A gente apoiava um ao outro de uma forma absurda, assim, tipo... Eu lembro que uma poesia do Felipe, mano, tremeu o lugar, assim. Tipo, acabou com o lugar, mano. Então, tipo assim, eu achava que ele ia ganhar, tá ligado? E ele se movimentava como ativo no slam, no formato. Então, tipo... Era uma parada, era um mar dele ali, tá ligado? Porque eu vivo numa quebrada, onde os menores estão na feira, sonhando em ser o Senna, empurrando o carrinho de mão. Vendo o empenho de toda a galera que já plantava tudo isso muito antes da edição, por exemplo, de 2017, eu imaginei que, cara,
tanto de gente incrível e o tanto do que a gente está construindo aqui, isso vai desaguar em vários lugares, tá ligado? E isso aqui é só um fragmento. Eu tô num fragmento de uma coisa boa aqui, tá ligado? Então, era de se esperar que a coisa crescesse com frutos. Eu não imaginava o jeito que isso aconteceu. Eu fiquei feliz da minha caminhada cruzar com os Sarais, porque eu acho que o rap precisa muito disso, tá ligado? De se permitir ser engolido pela poesia às vezes, tá ligado? Pela verdade da parada. Às vezes a batida tem que parar, tá ligado? E eu amo batida, sacou? Mas é bizarro, assim, sabe? Dançar sem som, tá ligado? É muito louco, assim. Sinistro. O primeiro contato de slam pra mim foi na sala de aula. Minha professora levou pra mim, Júlia Fagundes, tá ligado? Ela chegou na sala de aula com esse projetinho de slam, com essas ideias, né? Ela soube que eu escrevia, eu era mó tímido nessa época, não gostava de mostrar pra ninguém o que eu escrevia. Aí ela me viu lá no cantinho da sala, pediu pra ver meus textos, eu mostrei pra ela. Aí ela, numa iniciativa dela de, tipo assim, dos alunos recitarem no começo da aula dela, eu comecei a recitar minhas poesias. E aí ela falou, pô, você tem que ir nos slams, me passou, sabe, o nome de alguns, aonde é que acontecia, e organizou um slam na escola. Aí, com base nesse slam na escola, depois dele eu fui colar em outros. O primeiro slam que eu participei foi o Artivista. O primeiro slam que eu fui foi o slam Artivista, lá na Barra do Jucu. Eu fui porque era o mais próximo da minha casa, né? Aí eu lembro de chegar, ficar de cantinho, assim, algumas pessoas já me conheciam, aí vieram me cumprimentar, assim, mas eu vi muita gente recitando umas poesias que eu falava, caraca, esse mano mora na rua de trás, tá ligado? E como é que ele tá recitando isso? Eu não imaginava que essas pessoas que estavam no meu convívio já eram pessoas que eu via aí na Praia da Barra, sabe? Que eu via nas praças, nas batalhas de rima, mas eu não sabia que recitavam, e recitavam nesse nível, sabe? Então pra mim foi absurdo. Eu não cheguei a recitar nesse primeiro slam, esse foi o primeiro que eu fui. O primeiro que eu recitei foi o Slam Nízia, que quando eu botei meu nome, eu fui nessa época com 3 poesias escritas num caderninho de mão, que eu tinha ganho da minha professora, que é da Júlia, né? Aí eu fui com as 3 poesias escritas, assim, botei meu nome de cantinho. Na hora que chamou meu nome, eu fui de cabeça baixinha aqui, ó. Só que aí um amigo meu, tá ligado? Que era o Tanzin e o Falcão, eles gritaram, tá ligado? Mostra pra esses cu como é que faz. Porra, nessa hora não teve como. Eu subi, estufei o peito e foi muito bom. Quando eu recitei ali, eu vi todo mundo olhando, todo mundo gritando pra poesia. Dali eu sabia que eu me apaixonei por esse bagulho. Eu comecei a escrever poesia desde os 6 anos de idade, mas eu nunca tive muita chance de mostrar assim. Mas através da escola, a Júlia acabou fazendo um projeto na escola de recreio poético, e eu acabei me soltando, mostrando um pouquinho do que eu fazia, e hoje eu acabei evoluindo nisso e vendo que tem como chegar além do que eu imaginava com as coisas que eu escrevia. Minha vida nessa época era completamente poesia. Eu comia slam no café da manhã, sabe? Eu tava estudando ainda nessa época, ali 17 anos mais ou menos, eu estava estudando, terminando meu ensino médio, então eu saía da escola, chegava em casa, ia ver vídeo de poesia, ia estudar poesia, ia escrever poesia, era essa a minha vida. Aí chegava nos finais de semana, que era quando costumava acontecer, aí eu ia, um Slam Artivista, um Botocudos, um Nízia, sabe? Colava nesses slams principalmente, que eram os que estavam ali mais próximos, e os slams das pessoas que eu conhecia. Eu não sei se ele entendia o slam como competição, sabe? Eu acho que tava ali pelo momento de troca, sabe? Eu sinto que era muito essa energia. Quando eu fui e quando eu vi essas pessoas lá, era muito um espaço de troca. Eu via que essas pessoas estavam ali porque elas queriam escutar o que todo mundo tinha pra dizer, tá ligado? Era muita poesia diferente, muita gente trocando ideia de bairros diferentes. Muitos bairros da minha região não se falam, né? Não se comunicam tanto. Assim, então, esses slams, eles vinham como esses espaços de troca, como esses espaços de coexistência de indivíduos que não iam estar juntos, tá ligado? Se não fossem espaços culturais. A Quinta Região sempre foi esse polo. Eu acho que alguns pequenos starts tiveram ali, algumas movimentações de algumas pessoas que articularam esses eventos, sabe? E é uma região que um mínimo de incentivo já transforma em uma coisa gigante. E eu não tinha uma perspectiva gigante de... Quando eu comecei, eu não tinha essa perspectiva de eu quero porque eu quero sair do estado, eu quero recitar em... Não! Eu comecei porque minha professora falou pra mim, mano, você escreve muito bem, você tem que mostrar isso pro mundo.
sabe? Então, quando eu tinha essa perspectiva de que eu fazia porque eu queria muito mostrar o que eu escrevia. Quando eu vi que as pessoas queriam me escutar, porque eu achava que ninguém queria me escutar. Quando eu soube que a galera queria, eu falei, agora eu quero falar com força, que eu tenho um monte de coisa escrita. Quando eu recito, eu vejo que as pessoas estão realmente vendo, sentindo o que eu tô falando, eu sinto que eu existo. É o mínimo princípio da existência, sabe? Eu sinto que quando eu tô ali e as pessoas estão sentindo o que eu tô falando, por algum momento, nessa vida eu tô existindo, plenamente, sabe? Não só como um corpo que anda pra lá e pra cá, eu tô existindo enquanto uma pessoa com história, com cultura, que é relevante minimamente nessa vida, sabe? Então eu sinto que o Slane me deu a possibilidade de existir. Por isso, acho que a voz ela é tão silenciada em alguns momentos que a gente não se coloca como essa pessoa que realmente é digna de existência, tá ligado? Mas o Slane entrega isso, de que você pode falar, tá ligado? O que você pensa, o que você faz é válido, então vai lá e mostra. Eu tive os mano que nem pegaram os cana e foram confundidos pelos cana. Eu comecei a participar de vários slams, vários slams. E nessa época eu também tinha um slam interescolar. Então eu tava tentando tanto no interescolar, tanto no estadual de poesia, né? E eu lembro de vir para disputar o estadual de poesia logo depois da final do brasileiro do interescolar. Então, minha cabeça tava uma bagunça, porque eu tava colando em todos os slams possíveis no estado eu tava indo, sabe? Eu tava indo em todos, até nessa ânsia mesmo de querer conhecer todo mundo, conhecer todos os espaços de cultura, tudo que acontecia. Tenho uma honra, orgulho e satisfação de apresentar para vocês o evento Slam Interescolar ES. Os jovens estão escrevendo, a gente tá, na minha escola, por exemplo, onde eu dou aula, o recreio, eles trocaram a bola agora pela batalha de rima. O estadual interescolar, pra mim, ele foi a primeira experiência grande, assim, competitiva de poesia, que eu vi muitos poetas, muitos estudantes, e eu disputei com pessoas da minha idade. E eu lembro de estar muito nervoso. Eu tava muito nervoso nesse slam interescolar. Foi um sentimento mágico, que tem gente que lembra de mim por conta desse slam, sabe? Dessa pessoa que tava ali, 17 aninhos, recitando poesia. E a forma como eu declamava com muita raiva, com muita intensidade, sabe? Tinha slam que eu acabava completamente sem voz. O interescolar foi um desses, sabe? Eu acabei o slam, eu mal tinha voz de tanta vontade, de tanta potência que eu coloquei ali. O brasileiro interescolar foi logo depois. Eu lembro de já ter que viajar semanas depois. E foi uma pressão pra mim. Eu lembro foi a primeira vez que eu recitei num palco de teatro, sabe? Com iluminação. Quando eu subi, nossa, foi intimidador. Foi completamente intimidador estar num palco daquele tamanho, estar em outro estado. Foi a primeira vez que eu saí do estado, sabe? Na vida. E foi pra recitar poesia. Então, quando eu senti essa pressão, foi um sentimento completamente diferente. Eu voltei transformado dessa experiência do interescolar. Eu acho que até isso me permitiu chegar pronto pro Slam S, sabe? Se eu não tivesse tido essa experiência lá, de ter subido num palco, ter sentido todo esse peso, eu não teria subido tão leve quanto eu subi no Slam S. Eu acho que o interescolar, ele foi minha porta de entrada, sabe? Ele foi o que me preparou para ser um poeta num nível que conseguisse estar no Slam S. O tiro matou o Vinícius! O tiro matou o Marielle! O tiro matou o Martin Luther King! Esse tiro anda seguindo a nossa pele! Eu cheguei meio atônito ainda. Eu tava reflexivo sobre tudo aquilo que tinha rolado no brasileiro interescolar. E o sentimento que eu tava era de, ok, eu não posso falhar agora, sabe? Eu esqueci a poesia na competição por conta dessa pressão. Então, quando eu cheguei aqui, minha pressão era, ok, eu preciso entregar o melhor dos meus textos sem falhar. Porque a ansiedade sempre foi muito forte pra mim nesses momentos, sabe? Era muito importante pra mim estar bem, performar bem, entregar tudo que eu tinha. E eu sinto que eu consegui entregar tudo que eu queria naquele dia, eu consegui recitar cada poesia com cada palavra perfeita por causa desse sentimento, por ter vindo já com isso na cabeça, preparado e pronto, sabe? Eu lembro de recitar e na minha cabeça tava ok, tá tudo bem, você sabe o que você vai fazer, você sabe o que você tem que fazer, você consegue. Então eu tentei me tranquilizar sempre durante todo esse processo. Era um slam que me deixou com muita pressão, mas tinha alguma coisa ali que me segurava ainda, que era a minha confiança em mim mesmo de falar, ok, você vai conseguir, tá tranquila, só faz o que você sabe. E tinha muitos poetas muito fortes, poetas que eu via recitando, tinha uns 2 Filipes, sabe, na final, que eram incrivelmente fortes, a Júlia, muito fortes, poetas que já estavam correndo comigo, sabe, ao longo do ano, e eu via nessas pessoas falando, ok,
essas pessoas têm muita chance de levar esse título, muita possibilidade. Acho que, tipo assim, o Slam ele sempre tem um favorito, né? Eu acho que já é um costume da competição a gente sempre ter essa pessoa que é almejada. Eu acho que tinha muito nessa época, tinha muito forte a questão entre aqui da região e Vitória. Tanto que quando eu vim e meu pensamento era, se eu não ganhar, que um poeta da quinta região ganhe, sabe? Eu quero pra minha região, eu quero pros meus, sabe? E minha visão sempre foi essa, tipo assim, ok, essas pessoas são muito boas, eu também confio que eu consigo entregar no nível dessas pessoas e que se não for eu, que seja alguém da quinta, sabe? Eu vim com essa perspectiva, com esse sentimento de que, ok, eu quero levar o estadual de poesia pra quinta região de Vila Velha. Eu quero que a quinta região de Vila Velha tenha um campeão de poesia falada, sabe? Que se não seja eu, seja outro. Que bom que fui eu. Eles vão manipulando a história enquanto o museu pega fogo. E estão usando o guarda-chuva como desculpa pra assassinar meu povo. Martin se foi. Malcolm se foi, Marielle se foi, mas ainda estão entre nós. Desde cedo me ensinaram, eles matam quem tem voz. Quem apoia o genocídio não é vítima, é cúmplice. E ao ver tanta gente apoiando a intervenção, digo, limpe o sangue de cada inocente da sua mão. Essa sociedade perdeu todos os sentidos. Eles matam quem fala. Ninguém escuta ninguém, o povo vota cegamente. E o Senado? Tá com o nariz entupido, a dor pensada nunca vai ser maior que a dor sentida. É fácil bater panela quando durante o dia ela tava cheia de comida. Cuidado com quem diz o que é certo e o que é errado. A cruz e a suástica estão andando lado a lado. 2018 era a época de eleição. Então, tava um sentimento de raiva nos coletivos culturais muito grande, sabe? Toda a ascensão da direita e como isso vinha afetando a cultura e como os poetas estavam se sentindo cada vez mais com medo, né? Esse sentimento de medo de que vem pro futuro, o que o futuro reserva pra gente que faz cultura e fala da forma e é da forma que é. Então, nesses textos, todos eles, sabe, principalmente o da final, eu queria passar realmente esse sentimento de raiva, esse sentimento de revolta, de quem estava pronto para destruir tudo poeticamente, sabe? Que era a forma que era me permitido fazer. Vou fazer cultura como se fosse o último ano possível de se fazer cultura. E ainda querem legalizar o porte de arma, mas eu me lembro do passado. Fevereiro de 2017, a polícia entrou em greve, esses tais cidadãos de bem tava saqueando os mercados. Enquanto isso, pela cor e pela aparência, ainda perdemos nossos empregos. Esse conservadorismo ainda conserva corpos negros. Eleitor do Bolsonaro, digo que conosco não se meta porque cachorrinho do sistema não se mistura com Pantera Preta. O que mais batia, o que mais pegava o público mesmo era esse sentimento de raiva, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de luta realmente, sabe? Era a nossa forma de protestar, de criar um caminho de luta. Depois que essas revoltas, essas mágoas foram expurgadas, a gente conseguiu soltar isso pro mundo, ok. Agora vamos tratar a ferida, vamos cuidar do coração, vamos falar do quanto a gente quer amar, do quanto a gente quer viver. Mas naquela época, eu acho que as dores que estavam sangrando, elas tinham que ser gritadas. Sem dúvida, eu acho que não daria para ter ganho aquele estadual falando poesia de amor. Eles tremem de medo quando vê os pretos se organizando, porque se a vingança for um prato que se come frio, manda eles se prepararem. Tamo planejando a nossa, vai fazer 500 anos, humanidade, sociedade mais hipócrita, procurando água em outro planeta. Enquanto poluímos a nossa, mas é gol! É gol e eu vejo o povo gritando, os menor viajam no ronco da moto. Com a barriga roncando, os pés no chão e a cabeça no hall. Eles passam pano pra rico, sonegador de imposto. E meus manos morrendo por causa da porra de um pinho-sol. Quando eu ganhei o Slam S, eu senti pela primeira vez esse sentimento de que, ok, a arte, a cultura pode me levar a espaços que eu não imaginava que eram possíveis de existir, sabe? Que não imaginava que eram possíveis de existir para um corpo como eu, para uma pessoa como eu, sabe? Ocupar espaços culturais, espaços de acesso, espaços de trabalho, perspectivas de futuro, sabe? Isso influenciou até mesmo eu conseguir entrar na universidade posteriormente, sabe? Foi um start para mim muito poderoso de que, ok, tem potencial em você. E se tem potencial em você, você pode usar isso para múltiplas coisas, múltiplas coisas. Então eu sinto que eu cresci enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto fazedor de cultura, em todos os aspectos possíveis, depois que essas barreiras foram rompidas para mim. E eram barreiras sociais, sabe? Sentimentais, psicológicas, que o Slam, em um estalar de dedos ali, pronto. Toma aqui uma folhinha numa praça, te entrega o direito de existir. Pô.